Fala, guerreiro, guerreira. No vídeo de hoje eu vou estar trabalhando com vocês a Lei 9.455, conhecida como a Lei de Tortura, tá? É muito cobrada em concurso público, principalmente para carreiras policiais. Ela vem sendo cobrada, ou ela vem na parte de penais especiais ou na parte de conhecimento específico. É uma lei pequena, né? Mas que dessa lei pequena, né? As bancas tiram muitas questões porque ela abrange também um pouco da Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Ela pega um pouco a Constituição Federal, pega também o nosso Código Penal, tá? Então eu vou trabalhar com vocês de forma simples e objetiva, né? Fiz algumas anotações aqui, então vamos começar, né, pelo artigo 1º. Artigo 1º constitui crime de tortura. Então aqui o legislador ele traz para a gente quais são as condutas que serão consideradas como tortura, né? Inciso 1º, ó, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, né? Então aqui eu tenho a definição de tortura. Agora eu tenho o seguinte, a linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então aqui estamos diante da tortura prova, tá? Aqui é onde o agente, né, o que está torturando, né, o torturador, ele vai torturar uma vítima para que ela confesse algo ou para que terceira pessoa confesse algo. Então aqui estamos diante da tortura prova e a tortura prova ela é um crime comum, tá? Ela pode ser praticada por qualquer pessoa. Ela não requer uma qualidade específica do agente, tá? A linha B agora. Ó, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, né? Também conhecida como tortura-crime, e aqui também estamos diante de um crime comum, ou seja, não requer uma qualidade específica do agente. A linha C, em razão de discriminação racial ou religiosa, né? Tortura racial, tortura religiosa, também é um crime comum, tá? Então aqui, basicamente, no artigo 1º do inciso 1º, as linhas A, B e C, trabalhamos, né, alguns crimes de tortura, onde todas essas condutas elas são consideradas como crime comum, ou seja, elas não exigem uma qualidade específica do agente, tá? Agora, no inciso 2º, diz o seguinte: submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo ou medida de caráter preventivo. Aqui estamos diante da tortura-castigo, e a tortura-castigo ela é um crime próprio. Diego, por que a tortura-castigo é um crime próprio? Porque olha no início do enunciado aqui que diz o seguinte, né? Do inciso 2º, submeter alguém sob sua guarda, né? Então a pessoa que vai ser torturada ela está sob a guarda do torturador. Poder ou autoridade. Então o agente aqui ele tem a guarda, o poder ou a autoridade sobre determinada pessoa. Então aqui estamos diante de um crime próprio, tá? Que requer uma qualidade especial do agente, tá? Ou seja, ele é o responsável pela vítima, tá? Então, se a banca cobrar lá todos os crimes previstos na lei de tortura, são crimes próprios? Não. São crimes comuns? Não, depende, tá? É mesclado, né? E a pena, tá? Para o crime de tortura é uma pena de reclusão, tá? Lembrando que na pena de reclusão eu tenho 3 regimes: regime fechado, semiaberto e regime aberto, tá? De 2 a 8 anos. Então tem uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. Agora, lá no parágrafo 1º diz o seguinte: na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então aqui também estamos diante da tortura, né, um crime próprio nessa condição aqui, porque requer uma qualidade especial ou uma qualidade específica do agente, tá? Então aqui, se o ato praticado pelo agente não for previsto em lei ou não tiver medida legal, será considerado como tortura, tá? Eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Suponhamos o seguinte: dentro de uma unidade prisional, os presos precisam ficar um tempo maior fora das suas celas para que haja uma revista ali, né? Que diante de uma denúncia, estão fazendo uma revista em algumas celas, tá? Então que essas diligências que estão sendo realizadas dentro dessa unidade prisional, elas são imprescindíveis, tá? Ou seja, elas são necessárias, né, para que ocorra ali a apreensão de drogas ou de alguns objetos ilícitos dentro da unidade prisional, tá? Então, o fato desses presos ficarem, né, um tempo maior fora de suas celas, né, será considerado como tortura? Não, porque é um ato previsto em lei, tá? E é uma diligência necessária ali
para que produtos ilícitos sejam presos, tá? Sejam recolhidos, tá? Agora vamos para o parágrafo 2º da Lei de Tortura. Aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção. Pena de detenção, eu tenho 2 regimes, regime semiaberto e regime aberto, de 1 a 4 anos. Reparem que aqui eu tenho a tortura por omissão, né? O agente aqui também é um crime próprio, porque requer uma qualidade especial ou uma qualidade específica do agente, porque ele tinha o dever de agir ou evitar que aquela conduta acontecesse, mas ele não faz nada, tá? Então aqui, basicamente, a gente pega muito o exemplo do delegado de polícia, que ele sabe que numa sala ao lado da sua, ou na delegacia a qual ele é o responsável, está acontecendo um crime de tortura, né, e ele se omite, ele não vai lá colocar fim àquela prática, àquela conduta criminosa, tá? E da lei de tortura, tá? Da lei 9.455, o crime de tortura omissão, ele é o único crime punido com a pena de detenção. Todos os demais crimes são com a pena de reclusão. Diego, o que muda? Na pena de reclusão, eu tenho regime fechado, semiaberto e regime aberto. Na pena de detenção, eu tenho regime semiaberto e regime aberto, tá? Agora, eu tenho o parágrafo 3º, tá? Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Então aqui eu tenho a primeira qualificadora da lei de tortura, tá? Ou seja, se da tortura, né, resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10 anos. E eu tenho a minha segunda qualificadora, tá? Se resulta morte, tá? Reclusão de 8 a 16 anos. Então, resultou lesão corporal grave ou gravíssima, né, é uma qualificadora, pena de reclusão 4 a 10 anos. Resultou morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. E agora no parágrafo 4º, eu tenho a majorante da lei de tortura, tá? Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se, né? Ô Diego, e como diferenciar a qualificadora da majorante, tá? Na lei de tortura é muito fácil, porque nós temos 2 qualificadoras somente, né? Se da tortura resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, e a tortura, né, se da tortura resultar morte. Então, essas são as 2 qualificadoras que eu tenho na lei de tortura. E também a qualificadora de um crime, como a lei de tortura, por exemplo, ela vai entregar o seguinte, que a atitude do agente, né, que está torturando a vítima, ele vai além da tortura, ou seja, a vítima vai ser muito castigada ali. Então, a qualificadora ela sempre requer uma atitude, né, um dolo específico mais gravoso, mais danoso à vítima, né, por parte do agente, tá? E agora eu tenho as majorantes, né, que eu tenho um aumento de pena de 1/6 até 1/3. Se o crime é cometido por agente público, tá? Então, se eu tenho um agente público que ele é o torturador, né, no exercício da sua função ali, é uma majorante. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, tá? E se o crime é cometido mediante sequestro. Então, essas são as 3 majorantes. E um detalhe importante para você é o seguinte, né, a definição de criança, de acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o quê? Criança é igual a 12 anos incompletos ou 11 anos, 11 meses e 29 dias. E adolescente, 12 anos completo até 18 anos, né, incompletos ou 17 anos, 11 meses e 29 dias. Agora, nós vamos trabalhar o parágrafo 5º, que traz para nós os efeitos da condenação, tá? Quais são os efeitos da condenação pelo crime de tortura? Ou seja, o sujeito ele foi condenado, ele já teve uma sentença transitada em julgado, né, por crime de tortura. A condenação, o parágrafo 5º, tá? A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Gente, aqui as bancas costumam colocar pela metade, pelo triplo, tá? Mas não, é pelo dobro do prazo da pena aplicada. E eu trouxe uns detalhes aqui para vocês, tá? Uns bizu. Seguinte, a perda do cargo, né? O sujeito ele foi condenado pelo crime de tortura. A perda do cargo ela é automática, ela não precisa estar, né? Ela não precisa constar na sentença. O juiz não precisa motivar a sua decisão, tá? Como lá na lei de abuso de autoridade.
a Lei 13.869, onde a perda do cargo ela requer que o agente seja reincidente e ela precisa constar, está constada ali na sentença. Aqui não, o sujeito ele foi condenado por crime de tortura, a perda do cargo ela é automática, tá? E como aí vocês podem estar pensando o seguinte: ah, então a tortura omissão, né, ali por parte, exemplo, igual pegamos o exemplo do caso do delegado, também irá acontecer a perda automática? Aqui não diz que a condenação apenas por tortura, sem ser omissão, acarretará a perda do cargo. Então entende-se aqui que a perda do cargo, seja por tortura, né, na forma omissa, quando ele tinha o dever de agir e ele não agiu, né, com uma pessoa que torturou, tá? A perda do cargo ela é automática, os efeitos da condenação. O legislador ele não trouxe essa diferença, que é a tortura omissa, né? Porque como a omissão ele não agiu, né, diretamente, ele agiu de forma indireta, aqui não diz que ele continuará com o cargo. Foi condenado, ainda que na tortura omissa, a perda do cargo ela é automática, como prevê o parágrafo 5º, tá? E outra coisa, né, o condenado, exemplo aqui que eu trouxe em relação ao dobro do prazo da pena aplicada. O sujeito foi condenado, a perda do seu cargo público foi automático e ele foi condenado por 5 anos. Então, logo, ele não poderá exercer atividade na administração pública pelo prazo de 10 anos. Por quê? As bancas nem sempre elas vão cobrar o dobro do prazo da pena aplicada. Às vezes elas vão falar que determinado sujeito foi condenado por 6 anos, 7 anos, né, pelo crime de tortura. Logo, ele não poderá, então vai lá, fazer parte da administração pública, né? Se foi 5 anos, 10 anos, né? Se foi 6, 12, se foi 7, 14, tá? É sempre o dobro do prazo da pena aplicada. E a perda do cargo ela é automática. Agora, nós vamos trabalhar o parágrafo 6º, tá? O crime de tortura, ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Mas repara o seguinte, o crime de tortura, ele não é imprescritível, a tortura prescreve, tá? Então, a tortura, ela prescreve, ela não é imprescritível. Os crimes imprescritíveis no nosso ordenamento jurídico, previsto na Constituição Federal, é o crime de racismo e de ação de grupos armados contra a ordem democrática do Estado, tá? E tortura, ela não é um crime hediondo. A tortura ela é equiparada a hediondo. Ela faz parte dos 3T: tráfico, tortura, terrorismo, tá? Então, se a banca falar que o crime de tortura ele é hediondo, tá errado. A tortura ela é equiparada a hediondo. E agora o nosso parágrafo 7º, tá? Estamos terminando aqui. Tem o artigo 2º ainda. O nosso parágrafo 7º, ele diz o seguinte: condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, né, que se refere ao condenado, né, por tortura na forma omissão, tá? Iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Gente, isso aqui foi declarado inconstitucional pelo STF, tá? Supremo Tribunal Federal. Então, o parágrafo 7º da Lei 9.455, da Lei de Tortura, né, ele foi declarado inconstitucional. Assim como também lá na Lei dos Crimes Hediondos, que diz que o condenado por crime hediondo iniciará o cumprimento da sua pena em regime fechado, também foi declarado inconstitucional, tá? E o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, também teve o mesmo entendimento, tá? Ou seja, para ambos os tribunais, a decisão do julgador na aplicação da pena e na decisão pelo cumprimento de regime inicialmente fechado deve ser motivada ou fundamentada, tá? Então, se a banca trouxer, você está lá resolvendo uma questão de prova, e ela trouxer que o condenado por crime de tortura ou condenado por crime equiparado a hediondo ou por crime hediondo iniciará o cumprimento deverá iniciar, né? Deverá iniciar o cumprimento de sua pena no regime fechado, essa alternativa ou essa questão estará errada, tá? Porque foi declarada inconstitucional, tanto pelo Supremo Tribunal Federal como pelo Superior Tribunal de Justiça, tá? Agora, vamos para o artigo 2º. O disposto nesta lei aplica-se quando o crime não tenha sido cometido, né, ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Então, aqui nós temos o princípio da extraterritorialidade incondicionada. Então, aqui eu vou aplicar a lei penal brasileira, tá? Ainda que o crime não tenha ocorrido no Brasil, né? Ou seja, em solo brasileiro, tá? E para testarmos o nosso conhecimento, eu trouxe duas questões, né, de como é cobrada em prova da lei de tortura, tá? A primeira é da Banca Selecom para o cargo de policial penal, tá? Onde diz o seguinte:
No tocante aos crimes de tortura previstos na Lei 9.455, de 7 de abril de 97, é correto afirmar que, então aqui, ele está pedindo uma alternativa correta. Ele trouxe 4 alternativas para nós, que eu vou estar lendo com vocês. Alternativa A: o início do cumprimento da pena será em regime fechado para o agente que se omitir em face de sofrimento físico e mental de pessoa presa, provocado por outrem, quando tinha o dever de evitá-lo ou apurá-lo, né? Alternativa B: o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia e sua pena é de reclusão de 4 a 10 anos. A alternativa C: haverá aumento de pena de 1/6 até 1/3 se o crime for cometido mediante sequestro. Alternativa D: a condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, ou função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo prazo, pela metade da pena aplicada, tá? Então aqui o nosso gabarito, ele é a alternativa C, né, que é a majorante lá na lei de tortura. Haverá aumento de pena de 1/6 até 1/3 se o crime for cometido mediante sequestro, como previsão lá, né, como previsto lá no parágrafo 4º, inciso 3º, tá? Que diz o seguinte: se o crime é cometido mediante sequestro. Então aqui nós temos uma majorante. A outra questão veio da banca Consulplan, onde ela falou o seguinte: considerando expressamente o disposto na Lei 9.455, que define os crimes de tortura e dá outras providências, assinale a alternativa correta. Então você vai grifar lá que ele quer a alternativa correta, dentre as exibidas a seguir, tá? Então você está resolvendo uma prova ali, ou você está estudando em casa por simulados, né, ou material impresso, né? Sempre que você for responder uma questão, você vai circular, né, o que o enunciado está pedindo, alternativa correta ou alternativa incorreta, salvo, exceto, tá? E aqui nós temos 5 alternativas, tá? Alternativa A: o crime de tortura é inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. Então, o crime de tortura é inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. Alternativa B: a condenação acarretará a perda, inclusive do emprego público e a interdição para seu exercício, pelo dobro do prazo da pena aplicada. Alternativa C: o disposto na lei em apreço aplica-se apenas quando o crime tenha sido cometido em território nacional. Alternativa D: o condenado por crime previsto na lei referida deverá iniciar sempre o cumprimento da pena em regime fechado. E alternativa E: aquele que se omite em face das condutas descritas na lei em comento, quando tinha apenas o dever de apurá-las, não incorre em qualquer pena, tá? O nosso gabarito aqui, ele é a alternativa B, tá? B de bravo. A condenação acarretará a perda, inclusive do emprego público e a interdição para seu exercício, pelo dobro do prazo da pena aplicada, tá? Diego, por que que as demais alternativas estão erradas? Alternativa A: o crime de tortura é inafiançável? Correto. Imprescritível? Não. Tortura prescreve, então a alternativa está errada. Alternativa C: o disposto na lei em apreço aplica-se apenas quando o crime tenha sido cometido em território nacional? Não. Nós vimos que temos o princípio da extraterritorialidade incondicionada. Ainda que o crime de tortura não tenha ocorrido em solo brasileiro, eu posso aplicar a lei penal brasileira, tá? Sendo o agente domiciliado no Brasil ou a vítima brasileira, tá? Alternativa D: o condenado, tá, por crime previsto na lei referida deverá iniciar sempre o cumprimento da pena em regime fechado. Isso aqui foi declarado inconstitucional pelo STF. Alternativa E: aquele que se omite em face das condutas descritas na lei em comento, quando tinha apenas o dever de apurá-las, ou seja, a pessoa que se omitiu, né? Estava acontecendo um crime de tortura e ela deveria ter evitado, mas ela se omitiu. Não incorre em qualquer pena? Errado. É pena de detenção, tá? É crime também. E lembrando que os efeitos da condenação, né? O efeito da condenação, a perda do cargo, ela é um efeito automático da condenação pelo crime de tortura. Guerreiro, guerreira, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e venha acompanhar as dicas, os conteúdos que eu posto diariamente voltados para concurso público. Um forte abraço!